Hoje nós tivemos uma feliz encontro pela manhã, participando da Semana Jurídica da UEMS, com o professor Lúcio Flávio, e eu o convidei aqui para estar conosco num podcast, junto com a Patrícia, para trazermos novamente esse cenário, agora com mais oportunidade e tempo, né, professor? Para inserirmos também nesse assunto a importância de termos a gestão eficiente de pessoas nos negócios, né? E por isso também o convite aqui para a Patrícia. Então quero agradecer novamente, professor, pela oportunidade, privilégio de ter a companhia e a fala do senhor, e a Patrícia pela participação, que vai também nos trazer aí um pouquinho do seu conhecimento no que se refere à gestão de pessoas, competências e habilidades que o líder deve, né? Não é mais o líder do futuro, mas o líder do presente, deve ter para liderar o seu negócio, sua família, para o crescimento, aproveitando essa oportunidade de expansão da rota bioceânica, né? Então, foi uma fala muito proveitosa pela manhã e agora queremos estender um pouquinho. E, então, professor, muito obrigado pelo momento, pela presença mais uma vez. E, Patrícia, se você puder, então, trazer para a gente quais são os desafios para uma liderança e uma gestão eficaz no que se refere às competências emocionais dos liderados e das famílias. Ok, primeiro quero agradecer, né, o convite, o professor Lúcio, ao Marcel, né, hoje eles estiveram lá na UEMS, eu pude ouvir, né, ele falando desse tema que está sendo tão falado, né, eu estava fazendo um curso há algum tempo atrás e o curso era de 2020 e lá já se falava, né, empresários falando dessa rota bioceânica, que a gente tem visto que ela está cada vez mais real, né, mais próxima. E o desafio, né, lidar com pessoas é desafiante, né? E quando você entende que cada pessoa ela tem uma maneira de processar as informações, de processar o conhecimento, se torna algo mais leve, mais fluido, né? Nós temos aprendido que quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, as coisas acontecem, né? A gente tem trabalhado muito com a teoria DISC, né, que fala sobre o dominante, o influente, o estável e o conforme. E a gente tem entendido que para cargos, por exemplo, de mídia, de comercial, a importância de você colocar uma pessoa que tem essa facilidade de falar, de conversar com o público, né? E quando você se trata de algo, né, recente, a gente estava ali conversando, que é algo de financeiro, que é algo de organização, o perfil da pessoa ser mais conforme, ser mais analítico, porque ela é detalhista, ela vai estar atenta a detalhes, e o perfil de uma pessoa que vai desbravar, né? Que vai, né? Eu tenho certeza que as pessoas que iniciaram essa questão até da rota bioceânica foram dominantes, né? Porque eles têm esse impulso, né? Eles são movidos por desafios. Agora, Patrícia, vou só fazer uma pausa, preciso fazer um parênteses aqui. De repente, quem está nos assistindo não está entendendo nada desse DISC. Então, faz uma introdução para a gente o que significa esse DISC, esse D, esse I, S, C, e como que eles lidam e o que isso está representando. Porque eu estou entendendo o que você está falando. De repente, né, uma pessoa do comercial tem um perfil comercial, mas está numa função administrativa. Aí você não entende por que aquela pessoa não desenvolve. Da mesma forma, se você coloca, então, essa peça numa posição que não é estratégica e correta. Então, traz para a gente um pouquinho só dessa questão conceitual para a gente entender o que é o dominante, o influente, sim, o que é aquele S lá, o C. Certo. Essa teoria do DISC ela foi desenvolvida por William Maston, né? Que ele deu essa sigla DISC, que o D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme. E isso que a gente, né, comenta. A pessoa dominante ela é movida por desafio, né? O desafio motiva ela, é aquela pessoa que primeiro ela age para depois pensar, né? Ela vai, ela é mais intrépida. O influente é aquele que onde ele chega não tem como não ver um influente. Ele é alegre, ele conecta, ele pode nunca ter visto a pessoa, mas ele conversa como se já se conhecesse há anos. O estável é aquela pessoa mais tranquila, mais cautelosa, né? São as pessoas mais de planejamentos, elas gostam mais de tranquilidade.
E o conforme é aquele detalhista, né? Os grandes cientistas eram conformes, né? São pessoas que buscam perfeição, que eles veem detalhe. Se estiver aqui nessa sala, talvez a gente não consiga enxergar, mas se um conforme entrar aqui, ele pode encontrar uma linha ali, numa cortina, enxergar, porque ele é minucioso. E quando a gente conhece isso... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Me ocorreu o seguinte, né? Trazendo para casa, né? Então, se a pessoa é conforme, a esposa vai lá, coloca aquela roupa linda, e aí fala, amor, tô bonito, e o cara consegue enxergar aquele desajuste dentro de todo um conjunto de beleza. Olha a importância, aí não é só negócios, né? A gente vê até dentro de casa. E aí a pessoa sem essa habilidade emocional, ela vai olhar e fala, mas amor, você não tá vendo que não está combinando? Você não está vendo que está essa pontinha solta? E por não compreender... E a outra pessoa também tem que entender que é natural dela, não é uma crítica intencional. Mas ouvindo a Paty, professor, fiquei imaginando, o senhor tem com certeza muito de dominante. Mas também o senhor não era aquela pessoa de sentar, bater na mesa e... Não, vamos resolver agora. O senhor tem muita empatia, paciência. Como que é isso, Patrícia? E professor, me corrija se eu estiver errado. O que o senhor acha que é do seu perfil? E aí a Patrícia, de repente, traz uma explicação para a gente do que é essas combinações aí. Bom, primeiramente agradecer aqui o convite de estar aqui, né? Nós, como professores, nós não estamos acostumados a ficar dando entrevista, nem podcast. A gente vai muito na sala de aula e vai fazendo aquele bate-papo com os alunos, né? No sentido também da gente captar e aprender. Eu estou escutando bastante, aprendendo aqui e agradeço aqui pela oportunidade, né? Fazer uma leitura de nós mesmos, né? É uma leitura muito difícil, né? Já dizia o filósofo que conhece-te a ti mesmo, né? E é uma missão muito difícil. Sabe que eu nunca parei assim para pensar muito o que eu sou, o que eu represento. As coisas, para mim, fluem naturalmente, né? Talvez essa questão da dominância, realmente, eu sou uma pessoa movida a muitos desafios. Quer me deixar, vamos dizer assim, com bastante inquieto e querendo fazer, e fala assim, você não vai fazer isso. Nossa. Fala assim, nossa, eu vou achar um jeito de fazer. O dominante é que ele tá num grupo, fala, duvido que alguém faça isso. O senhor levanta e fala, ué, não, pera lá, tá resolvido, deixa comigo. Eu tenho aquele sentimento que eu sempre falo para os alunos, né? Não existe uma coisa que é impossível se algum outro já fez. Boa, então, verdade. Se alguém fez, eu posso. Né? Eu não sei se realmente chegaram na Lua ou não, mas de repente se alguém chegou, é porque outro também é possível fazer o mesmo trajeto, por meios até diferentes, né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, o impossível mesmo, essa é uma tarefa divina, né? Essa não é uma tarefa humana. O impossível só cabe talvez ao Senhor aí para fazer, realizar e mostrar que Ele pode fazer isso, né? Nós, seres humanos, nós temos que conhecer as nossas limitações também. Por isso que muitas vezes a gente às vezes escuta um conceito e talvez não nos agrade, mas a gente tem que ter humildade de abaixar a cabeça e falar assim, bom, tem alguém que pensa diferente, né? E talvez vai chegar até melhor num caminho, num destino do que a gente. Então, com isso a gente também escutando vai aprendendo, como eu estou fazendo aqui, eu só estou escutando, né? Como aprender, como classificar e fazer essa leitura de nós mesmos, né? Acho que é muito importante. E é uma recomendação desde os gregos aí, né? E a gente muitas vezes não percebe porque hoje o relógio corre muito rápido, né? Os tempos parece que estão voando. Parece que foi esses dias que o Marcel estava lá na faculdade, né? E a gente nem percebe o tempo passar porque a gente não dá muita atenção para o tempo. Então, todo dia vem novos desafios, novos conhecimentos, novas mentalidades, porque você se ambientar e transpassar o tempo também é um grande desafio, né? Então,
Muitos falam, nossa, professor, você ainda está dando aula, você ainda continua, né? Aí, de repente, cai a ficha e fala, mas por que será? Porque eu já estou velho. E detalhe, né? E detalhe, o professor falou assim, mas a nossa intenção é que vocês vão além de nós. Eu falei, eu olhei assim, falei, mas o senhor não para de crescer, homem. Como é que eu vou ler? Você nem parou ainda. Outra questão, né, que eu sempre bato nessa tecla é a questão da evolução humana, né? E principalmente a relação docente e discente, né? Primeiro que tem que haver um respeito muito grande por quem, né, vem ali dizendo que é um aluno. Ali já começa um princípio de humildade. Alguém dizer que é aluno de alguém, né, já é uma prova de humildade, né? E quando, na verdade, a experiência diz que quem mais aprende é o professor, porque vem diversos pensamentos, né, diversos ensinamentos que ocorrem ali no dia a dia e que, às vezes, um aluno faz uma pergunta que muitos colegas, às vezes, vão caçoar. Mas eu sempre digo que, olha, não caçoe, porque, às vezes, atrás dessa pergunta tem um gênio, né? E verdade. Esse gênio pode ser o cara, né? Pode ser o cara na profissão, pode virar presidente da República, pode virar governador, pode virar desembargador. Então, primeira questão é a relação de respeito entre os seres humanos. E segundo... E assim, professor, só eu preciso fazer uma observação. Quem está falando isso realmente é uma pessoa que não para de crescer, não para de estudar, não para de evoluir, com aprovação em 3 mestrados, concluiu 1, mas quando se submeteu a exames foram superaprovados, doutorados, pós-doutorado fora do país, uma figura reconhecida não só no nosso estado, Mato Grosso do Sul, mas no Brasil e fora do Brasil. Então, ouvir isso do senhor... Caraca, não, que tapa na minha cara. Aí é um pouco de exagero que na minha vida os alunos acabam se tornando, né, grandes amigos, colegas de profissão, né? Então, aí há um pouco de exagero do Dr. Marcel aí. Mas a gente prega assim que o mundo tem que evoluir, né? A gente está sempre aprendendo e os alunos têm que ser melhor que seus professores. E também os alunos desses alunos também têm que ser melhores que eles, porque senão não haverá evolução, né? Senão nós estamos falando de regressão. E não existe ninguém que, no plano humano, que não possa ser substituído, né? Numa empresa, por exemplo, cada um faz uma função. Existe um líder, mas até o líder pode ser trocado, né? Para o bem e eficiência de um empreendimento, de uma empresa. Então, assim, com muita humildade, acho que todos nós devemos saber qual é o lugar, qual é o nosso lugar primeiro, para falar de perfil, né? Porque eu, por exemplo, sou totalmente desorganizado. Eu não vou conseguir ficar organizando a estante de livro, nada de tudo conformidade, certinho, então. Né? E os advogados têm, geralmente, vamos dizer assim, esse defeito. A mesa é cheia de papel, é cheio de livros, né? E parece que nas escolas de direito não se ensina muito essa disciplina, né? E já, se você entrar numa escola militar, o cara já tem um perfil de disciplina maior que os advogados, né? Inclusive, essa teoria surgiu a partir de um convite do Exército Americano, né, Patrícia? Não foi isso? Sim, sim. E esse William Mastro, ele era um advogado. Ele foi o que criou o polímetro, né? Aquele do... detecção de mentiras. Através da pressão arterial. Ele era um advogado. E requisito do Exército. O Exército queria entender por que determinado grupamento respondia mais a comandos melhor e outros não respondiam. Sendo que eram pessoas ali de alto escalão, de alta elite, então super qualificados, com performance, mas a resposta era diferente. Aí chama ele e me ajuda aqui a trazer mais eficiência. O que está errando? Será que é o comando? Será que não? Aí ele trouxe então esse perfil comportamental, acho que foi um dos primeiros, né? Sim. De pessoas típicas, porque até então os estudos eram para pessoas atípicas, né? Como entender uma pessoa com alguma debilidade, algum desafio intelectual para ter uma compreensão melhor. Então ele desenvolve essa teoria analisando pessoas típicas. Mas o senhor falou de humildade, preciso me recordo toda vez que toca nesse tema, é um princípio bíblico, né? A Bíblia diz em Provérbios que o orgulho precede a ruína e a humildade a honra.
E no outro versículo diz que na mão direita da honra existe riqueza, na mão direita da humildade existe a riqueza, e na outra mão a honra. Então a humildade com certeza é uma chave, mas é um desafio enorme porque a gente precisa se olhar, né? E se olhar é desafiador. Essa questão do respeito, eu digo, o respeito humano entre as pessoas, ele, na verdade, propicia uma abertura, né? A gente denomina de abertura dialógica. Então, dentro do ensino mesmo, dentro da educação, aliás, há um binômio, ensino-aprendizagem. Mas não é que o professor só ensina, é que o professor ele aprende também. Então, há uma troca, né, dialógica entre os saberes. Um talvez tenha títulos, outros ainda não tenham, mas isso não significa que não tem o saber ali, né? Então, o acúmulo de experiência, de saberes, né, vão moldando o profissional também. Muitas vezes, quando você é novo, é mais afoito, é natural, tem mais energia, né? Já o mais experiente, ele corre menos e toca a bola para os outros correr, né? Então, eu imagino que numa empresa, talvez o líder tenha esse papel de demonstrar os seus conhecimentos e a sua experiência e também uma mentalidade de estratégia, né? E mentalidade também inovadora. Como é que você atravessa os tempos, né? Tem que ter sempre um aprendizado com um pouco de criatividade e também uma mentalidade inovativa, né? Obrigado. Então, assim, é um conjunto de fatores. Eu imagino assim que, para mim, como eu sempre gostei de adotar várias teorias, né? E a gente chama isso de, talvez, teorias ecléticas, né? É porque talvez uma teoria complementa a outra, outras é menos válido em determinadas situações e se você tiver um cabedal talvez de ensinamentos, né? E aí vale muito também a educação, vamos dizer assim, a educação religiosa, né? A educação ambiental, a educação cívica, né? Além de todos os saberes da academia, que vai conformando assim vários saberes, né? Alguém lá na França diz que existem 7 saberes para a área de educação, né? E o resumo de tudo isso, na verdade, ele tenta colocar todos os saberes em 7 categorias, né? Mas existem coisas que são inexplicáveis também, né? Que é outro desafio que a gente tem que desvendar, né? Tem mentes brilhantes que falam de coisas que você nem imagina, né? E não é por isso que, né? Porque quando você não conhece alguma coisa, a primeira questão é você pôr o pé atrás, refutar e ficar meio, né, descrente, né? Mas se está sendo ventilado por um ser humano, é porque existe uma possibilidade de, né, talvez ter um fundamento. Já existe. E não é aquela questão que muitas vezes a gente faz, que primeiro o princípio é desconfiar, né? Então, por isso que eu falo, quando um aluno fala uma pergunta que pode parecer um absurdo, ou os colegas querem caçoar, a gente tem que pôr um pé atrás para ver se isso não tem uma série de fundamentos por trás dessa pergunta. De repente pode ser uma solução. Exatamente. E o senhor falando dessa troca, é um princípio também, né, de generosidade. A Paty tem uma frase, agora não me recordo muito bem, mas dentro da ideia da generosidade, ninguém vence Deus em dar, em ser generoso. E da mesma forma, quando nós contribuirmos, seja através de contribuição de conhecimento ou qualquer nível, é consequência natural e inevitável de termos uma colheita 100 vezes mais. Não é isso? Sim. Então é fantástico. Eu queria pedir para a Patrícia fazer um apanhado para a gente poder agradecer a presença do professor. Então, falando um pouco mais sobre a questão do perfil, nós, o tempo todo, nós estamos nos relacionando, né? A gente precisa, hoje a gente se fala, né, que o maior patrimônio
de tudo, de empresa. Na sua família são pessoas, né? E quando você entende isso, fica mais leve. Porque quando o Marcel deu o exemplo de uma pessoa com um perfil conforme, por exemplo, no relacionamento, a esposa está pronta ali, vestida, ele vê o defeito da roupa ao invés de, né? Mas na cabeça dele, e quando você entende isso, você vê isso como um cuidado, né? Porque às vezes você espera um elogio, talvez o influente, o estável, ele vai fazer isso. E quando ele fala, olha, tem um defeito aqui na roupa, e aí você fala, poxa, tanta coisa para ele falar, ele vai falar justo o defeito, mas é uma forma dele cuidar. É um olhar diferente, né? Então, quando eu sei que a pessoa dominante ela é direta e objetiva, eu vou ter muito mais empatia. Não às vezes você vai falar, mas a pessoa é muito grossa, né? Não, é que ela pensa desse jeito, ela é objetiva e clara. Né? Enquanto o estável, o influente faz um rodeio para te contar alguma coisa, né? O dominante é direto. Então, quando a gente começa a entender, né, esses temperamentos, esses perfis, eu acredito muito que há muito mais produtividade. Os relacionamentos ficam muito melhores. A questão da empatia, de entender quando um aluno, né, um aluno que tem um perfil um pouco mais estável, se ele se levantar para fazer uma pergunta e vier outros e caçoar, ele vai ter essa dificuldade. E aí vem o olhar do professor, né, de entender e dar essa segurança, não pode falar. Né? É importante. Então, uma competência de habilidade para os professores, todos os níveis, né, se aplica, né? Você entender de pessoas para a vida, né? Não apenas para a profissão, não apenas, né, no relacionamento familiar, mas para a vida, né? Eu acho que o ensinamento que fica aqui, né, dado pela Patrícia, é que nós devemos também tentar entender todos os tipos de pessoas, né? Uau, então, isso. Eu, por exemplo, eu tenho um exemplo em casa. Eu tenho 4 filhos, né? E os 4 são diferentes um do outro. Sim. Não tem nenhum igual ao outro, né? Um mais introspectivo, o outro mais falante, o outro, como se diz, é o C aí, né? O outro já foi para o lado das artes, né? Artes marciais. Então, assim, cada um com um estilo, né? E todos são diferentes. E a gente, como pai, a gente tenta distribuir o amor de forma, né, igual para todos, né, sem distinção de um ou de outro, né, amando de acordo com as suas diferenças, né, porque todos têm a importância na vida de todos nós, né, então, né, e eu também eu vi agora, eu tenho 2 netos, um casal de netos, um com cada um dos 2 filhos ali, a diferença também dos netos, né? E a gente tem que respeitar, né, essa diferença, né? Todos são, assim, legitimados para receber o amor do avô, mas eles são diferentes. Cada um tem uma proposta, cada um tem um objetivo, talvez, cada um tem uma missão na vida, né? E a gente deve respeitar isso. E na sala de aula é assim, né? Tem cara que ama o Corinthians, outro ama o Santos e a gente tem que fazer um caminho do meio no sentido de, né, falar assim, tá bom, isso aí não é muito importante aqui não, vamos falar né, da disciplina aqui. Então, tentando enquadrar que, né, é bom gostar de esporte, praticar de esporte, né, de fazer inúmeras atividades, mas dentro da disciplina, a gente tenta dar um encaminhamento, mesmo com as mentes diferentes. Eu me recordo que um aluno que veio transferido lá para a nossa faculdade, né? Veio de uma instituição particular, e aí ele era o bambambam, assim, a fama dele de um aluno muito estudioso lá na outra faculdade. E aí ele veio me questionar, né? Falou assim, professor, o cara lá respondeu sim, né? E o senhor deu errado lá, não considerou a questão. E eu respondi não, então mereço a correção, né?
Eu falei negativo, porque não é o sim ou não que define. É a fundamentação. No direito é a fundamentação. Como que você fundamenta? Direito não é uma ciência exata. Tem o lado do sim e o lado do não. Mas a forma como você responde é que vai moldar a construção se você merece ou não a nota. A mesma coisa, né? São, eu falo, as pessoas diferentes, né, uma da outra, mas você tenta dar um gabarito, né? Pelo menos assim, onde que há vamos dizer, uma plataforma que a gente consiga dialogar entre todos igualmente, né? Sem fazer distinção, né? Nem do gênio, nem aquele aluno que está mais atrasado ou tem mais dificuldade, né? Então tem que receber o mesmo tratamento e a mesma energia. Talvez você despende mais energia naquelas pessoas que têm dificuldade, mas o sentido é de que você está tentando igualar, né, a todos, né? E também o conceito jurídico de igualdade ajuda a gente a raciocinar muito nesse sentido, né? Segundo Aristóteles, também um grande filósofo grego, ele dizia o seguinte, né? Igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua justa proporção, né? Ou seja, tem gente que precisa de mais energia ali para ele. Outros precisam menos, que às vezes pega muito mais rápido, né? Mas é a gente saber fazer essa distribuição, equilíbrio, né? E sempre com aquela ideia de não desequilibrar, né? Não criar um conflito, porque isso pode virar um conflito, talvez não, aparentemente você não enxerga o conflito, mas no íntimo da pessoa, ela pode gerar um conflito muito grande e que pode dar um grande complicador na vida dessa pessoa. Pode ficar traumatizada em estudar direito, se você dá uma resposta, né, e acontece, atravessada. Acontece. Porque também é a questão que todos nós somos seres humanos. Às vezes o professor não está no melhor dia dele também e vai dar uma resposta, né, que não vai agradar para aquela pessoa, né? E assim como o aluno também. Então é um jogo de paciência, né, de tolerância, né? Você escuta coisa que desagrada, mas tolera, né? Faz de conta que não escutou, né? E vai tentando levar. E ao longo dos tempos isso talvez vai aprimorando a habilidade da gente ficar dentro da sala de aula, né? Aí talvez eu imagine assim, quando o cara começa a compreender todo um sistema de relacionamento humano, aí ele aposenta. Quem falou isso foi o professor Vicente Greco Filho, que é da USP. Ele falou assim, poxa vida, agora que eu estou começando a ficar craque, né, nas teorias, nas pesquisas, não sei o quê, e o pessoal fala que eu tenho que aposentar. Então, né? A hora que o cara começou, né, ficar craque, aí, né, ocorre a aposentadoria. Já tinha contribuído muito, hein? Né? Eu estava aqui pensando, Patrícia, fazer o teste propor para o professor, oferecer para ele o teste com a família. Até porque a Adriana é da área, ela vai poder destrinchar muito bem. Mas é um relatório de perfil comportamental, mais de 60 páginas, falando sobre a pessoa. Um teste muito intuitivo, mas que é um relatório muito completo, até para a Adriana conhecer a ferramenta. Quero agradecer, né, o Marcel, o professor Lúcio, né, pelo privilégio dessa troca, né, de conhecimento. O professor falou muito bem, né, da questão de ter essa sensibilidade, essa humildade, né? De sempre estar aprendendo, né? Nós somos eternos aprendizes, né, professor? E gratidão por esse tempo e que possamos cada dia mais ter essa sensibilidade, essa empatia de conhecermos, né, o outro e nos conhecermos também, né? Porque isso torna a jornada muito mais leve. E a você, muito obrigado por ter assistido até aqui e continua seguindo a gente aqui para mais conteúdo desse nível. Obrigado, professor, Patrícia, e até a próxima.